vamos nós, aqui no Saúde e Bem-Estar, ao nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre alimentação. Gente, nós temos uma Nutri maravilhosa aqui, uma parceira nossa aqui no Saúde e Bem-Estar, que é a Fabiana. Alguns já conhecem, ela já veio aqui, já deu um show. Aliás, ela trouxe receitas maravilhosas. Você que está acompanhando Saúde e Bem-Estar, vai lá no meu Instagram, Saúde e Bem-Estar. Eu tenho colocado lá as receitinhas que ela tem trazido, coisas gostosas e saudáveis. Então, muita coisa maravilhosa. E hoje ela vai trazer pra gente esse tema também, sobre alimentos. O que os alimentos trazem como saúde pra gente? A gente já sabe disso, mas muito relacionado também ao momento que estamos, né? A questão de doenças também, a prevenção dessas doenças, como que os alimentos podem nos ajudar aí. E então, trouxemos como tema os alimentos protetores da nossa saúde. E hoje ela vai dar um show, então já conecta. Não esqueça de dar o seu like, compartilha esse link com as pessoas que você ama, que precisam ouvir sobre esse tema. E depois, esse programa fica aí gravado para vocês também. Fabi, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E foi nos bastidores, né? A gente combinou, falei, Fabi, você precisa estar lá em outubro, porque a gente precisa falar para as pessoas sobre alimentação nesse mês. A gente já falou sobre atividade física aqui, já falamos sobre as questões da mente, vem muita coisa boa aí, vocês que nos acompanham, vem muita coisa boa ainda em outubro, e hoje a gente quer falar sobre alimentos. E aí você trouxe para mim, né, ali nos bastidores, alimentos protetores. Então, se apresenta, conta para o pessoal um pouquinho da trajetória da Fabi, que é maravilhosa, assim, sou apaixonada pela tua história, e depois a gente vai falar para o pessoal aí o que são esses alimentos protetores. Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Elaine, muito obrigada pelo convite, né? Eu sou Fabiana Gonçalves, nutricionista há 11 anos, atuei na área hospitalar por 8 anos e agora atuo em atendimentos particulares, atendimentos individualizados e em consultório. Acho que é a área da nutrição que eu mais gosto, né? De ajudar o paciente ali perto de mim, no consultório, e trazer a mudança que ele deseja, que ele procura, né? Falar sobre esse assunto, né? Hoje em homenagem ao Outubro Rosa, falando então sobre esses possíveis alimentos protetores contra o câncer. É importante a gente dizer, né, que esse assunto é um assunto muito doloroso, e é importante a gente ter em mente que o câncer é uma das doenças que mais nos aflige, né? Ele tem a cura, mas a gente sempre fica naquela percepção de se eu já tive câncer, eu posso ter de novo, né? E muitas vezes o que acontece é que pessoas se tratam durante toda a vida, não fumam, não bebem, se alimentam bem, praticam exercício e falam para mim, mas eu tive câncer mesmo assim. Então, essa doença, ela deixa a gente muito preocupado de toda forma, né? Então, é importante a gente ter em mente que isso pode sim acontecer, a gente precisa aceitar essa hipótese, né? E hoje nós temos diversas substâncias que já são comprovadas e que aumentam esse risco, por exemplo, excesso de álcool, de cigarro e principalmente a má alimentação, a obesidade, são fatores que aceleram esse processo, né? E podem sim contribuir com o aparecimento do câncer, mas tem esse outro lado que eu falei. Às vezes a gente se cuida tanto e pode também ter por uma questão genética, uma questão já impregnada no DNA, e nesses anos que eu atuei no hospital, eu vi muito isso, né? Esses dois lados. Indivíduos que às vezes não se tratam, não se cuidam e realmente adquirem o câncer, e outros que de repente se tratam e mesmo assim têm. Então é uma aceitação, primeiramente, que a gente tem que ter quanto a isso, né? E hoje nós já temos isso muito enfatizado quanto a uma boa alimentação e bons hábitos de vida, um estilo de vida mais próximo possível do saudável, como sendo protetor do câncer. Não existe um alimento em si que venha trazer a cura, ou um alimento específico que, eu vou consumir esse alimento e nunca vou ter câncer. Isso não existe, né? Mas é todo um processo, todo um estilo de vida, um hábito de vida saudável que proporciona, sim, que ameniza, né, o surgimento dessa doença. Fabi, para quem não te conhece ainda, você tem todo um contexto antes do consultório, antes do formato que você trabalha hoje, um contexto de hospital, né? E você trouxe num outro programa, aliás, que para quem não assistiu aí, depois eu vou colocar lá no Saúde e Bem-Estar Barueri Live, no nosso Instagram, o link do programa anterior, então conectem. Aliás, ficou gravado lá, a gente fez a transmissão pelo Instagram também, então já está lá no feed, e tem ali também os links dos programas. E para quem não assistiu, recomendo muito que assista um programa anterior que nós fizemos, que a Fabi está contando um pouquinho da história dela. Mas para quem não te conhece ainda, eu acredito que seja interessante a gente trazer essa questão, né, um pouquinho da tua trajetória e um pouquinho dessa questão hospitalar, que foi onde você teve contato mesmo com esse finalzinho, infelizmente, que muitos de nós acaba passando, que é as doenças, a internação e tudo mais, quando a gente
não tem uma vida saudável, né? Claro que, como você bem colocou, e isso é importante a gente trazer, porque muitas vezes a gente prega, hoje a gente está na geração saúde, né? Então a gente prega muito essa questão, boa alimentação, alimentação saudável, nutrição, super frutas, muitos grãos e tudo mais, e nem sempre isso é o fator totalmente determinante. Depois você vai falar pra gente também a questão do DNA lá, que eu adoro, é uma aula para mim, né? Mas conta um pouquinho pro pessoal dessa, né, do porquê que você traz isso com tanto, né, com tanto afinco aí. Sim, trabalhar as doenças, né? E hoje eu trabalho especificamente com nutrição clínica, então doenças relacionadas com a alimentação, sendo a principal delas a obesidade. Então, a obesidade hoje ela é a principal doença que leva a diversas outras comorbidades, né? E no hospital foi possível perceber muito bem isso. Quantos pacientes nós não recebemos por dia no hospital com doenças que poderiam ser certamente evitadas com uma boa alimentação? Então, são pacientes que chegam com uma pressão arterial bastante aumentada, né? A gente vê no nosso dia a dia as pessoas falando no nosso trabalho, por exemplo. Eu vou passar no hospital porque a minha pressão está alta. Ou, eu fui parar no hospital por muita dor no estômago. Ou, fui no hospital porque eu estava com tontura, passando mal, e eu estava com açúcar no sangue muito alto, e o médico falou que possivelmente eu sou diabético. Então, essas doenças, elas estão no nosso dia a dia, né, presentes na nossa realidade, no nosso trabalho, a gente ouve isso sempre. E quando nós vamos olhar mais a fundo, são doenças que possivelmente você não teria esses sintomas, né, ou sintomas mais brandos, caso a alimentação, atividade física, bons hábitos alimentares fossem colocados em primeiro lugar, né? Eu costumo dizer que na nossa vida vai acontecendo de tudo e a gente vai deixando a alimentação para trás, sendo que, na verdade, o nosso alicerce, ele deve ser o principal, que é a alimentação, e depois vem as outras coisas. Então, independente do que aconteça na tua vida, a alimentação, a tua saúde, ela deve ser o principal. E depois a gente pensa no trabalho, depois a gente pensa nos filhos, depois a gente pensa no marido, porque sem uma boa alimentação, possivelmente você vai adquirir doenças e não vai conseguir fazer nada mais. E isso não acontece, né? Isso não acontece hoje. A gente acaba deixando a alimentação como último, né? Eu trabalho o dia todo, a hora que surge um tempinho, eu vou ali na padaria e como um salgado. Então, estou alimentado. Não necessariamente, né? Às vezes você está alimentando, mas não está nutrido. E isso vem com o tempo. Essa prestação de contas, né? Ela pode vir ao longo do tempo no formato de doença. E eu costumo bater muito nessa tecla, né? Vamos fazer de tudo para evitar, para prevenir, porque eu sei, exatamente nesse período que eu trabalhei no hospital, nesses 8 anos, eu sei o que é um paciente no leito, às vezes sem poder levantar, com fralda, né, na área da coronária, por exemplo, aquele monte de homens infartados, com fralda, pedindo assim, pelo amor de Deus, deixa eu ir no banheiro, eu não consigo fazer a necessidade na fralda. Isso é horrível, né? Você imagina? E, nossa, quando eu passava a visita, eles falavam, nossa, Nutri, eu poderia ter cuidado da minha alimentação, minha esposa me falava, minha filha me falava e eu nem ligava, ia para o churrasco mesmo, tomo cerveja mesmo, em excesso, claro, aqui a gente fala sempre no excesso, né? O pouquinho, o prazer ali de tempos em tempos não vai acontecer nada, o problema é o excesso. Então, eu trabalho muito isso hoje, não deixa acontecer. Depois que acontece, aí que você vai lembrar que poderia ter cuidado, às vezes você nem tem mais chance de cuidar. Às vezes você fica tão debilitado por passar por uma internação, por ter uma doença, que você não tem mais chance de voltar e se cuidar. Então, é muito importante, quando a gente fala, quando o nutricionista fala, o médico, e a gente está bem teoricamente, né? A gente está com aquela doença, mas está sem sintoma. O médico diz que a minha pressão está alta, mas eu não sinto nada. Então, eu não cuido. E é muito importante a gente cuidar. Saiba que dentro do teu corpo estão acontecendo processos que, embora você não esteja sentindo, pode ser que você sinta quando já acontecer. Pode ser que você sinta quando você infartar. Quando você tiver com problema renal e tenha que já fazer uma hemodiálise. Então, a gente nunca bebe água, não acha a água importante. Um dia que, de repente, você tiver um problema renal e tiver que fazer hemodiálise, o médico falar, você não pode tomar água porque o seu rim não está funcionando, a água vai ser a coisa mais preciosa do mundo, né? Porque você não pode. Nossa, Fabi, tão importante o que você está trazendo para a gente. Aliás, semana passada nós tivemos aqui a doutora Carol e ela trouxe muito, ela também, coincidentemente, vem de uma história de clínica, uma história de hospital, de UTI, inclusive, né, ali, um período do trabalho dela, e ela trouxe isso, que muitas pessoas dizem ainda, né,
que se pudesse voltar atrás, teria feito algumas coisas. Lógico, a gente sempre traz aquelas questões que a gente teria feito diferente, mas uma das questões seria isso. Teria me exercitado, teria feito alimentação saudável, e é algo que está à nossa mão, está ao nosso alcance. Ah, mas eu não tenho tempo. O tempo é a gente que faz, né? Ah, mas eu não consigo cozinhar. Então, mas aí entra aquela questão. Hoje, talvez, a gente vende a saúde para fazer dinheiro, e depois talvez um dia a gente vai precisar de todo esse dinheiro aí, ou um dinheiro que a gente nem tem para recuperar. Então, a gente acaba trazendo aqui um tema um pouquinho mais desafiador e para você, mas eu acredito que é necessário. A gente precisa realmente olhar para isso, a gente precisa... Saúde e bem-estar na minha vida é uma bênção, né? Porque cada dia eu escuto aqui alguma coisa e levo uma lição de casa para casa e realmente tento mudar em algum hábito, alguma questão. Então, mais uma vez, obrigada até por você estar aqui com a gente, porque realmente a gente aprende. Então, você que está nos assistindo, traga isso para você. Ainda dá tempo de mudar. Aliás, daqui a pouco, hoje eu fui à academia de manhã, academia lotada, porque vai chegando o verão e aí todo mundo quer recuperar o prejuízo aí de todo esse período, né? Então, assim, faça isso mesmo, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua saúde, do seu bem-estar. E aproveite esse programa, que é todo seu, para aprender aí muitas dicas. Aliás, acompanhe toda a programação da TV Barueri.live, porque aqui a gente tem trazido um programa para você de saúde, de bem-estar, de saúde da mente, de diversão, muita coisa maravilhosa acontecendo, programação o dia todo. Então, nos acompanhe, que tem muita coisa importante aí acontecendo. Fabi, e depois, você tem uma questão também, que você trouxe até para a gente com bastante propriedade no outro programa, uma questão ali do DNA. Aliás, foi o nosso tema do outro programa. E aí, trazendo um pouquinho dessa questão da alimentação em relação como protetora, né, os alimentos protetores. Como que uma pessoa, e aí vamos falar especificamente do tema que é desse mês, né, uma situação de câncer, alguma coisa assim, como que uma pessoa, existe uma forma da pessoa perceber qual é o alimento mais propício para ela, se ela tem uma tendência, de repente, a determinada doença, e qual o alimento mais recomendado para ela, e aí já fazendo um pouquinho da propaganda do teu trabalho, porque ele é muito rico mesmo. Sim, existe. Hoje, então, a tecnologia tem nos ajudado muito, né? Esse exame de nutrigenômica, né? Que nós fazemos no consultório, que é um exame muito simples, a gente consegue ver muitas coisas que estão no nosso DNA, né? Então, é um exame que a gente faz uma vez na vida, porque o nosso DNA, ele é único, e conseguimos observar, assim, as substâncias que seriam mais propícias para um determinado paciente, exatamente para o seu DNA. Então, é muito assertivo, né? Quando a gente olha o nosso DNA e sabe quais nutrientes que me fariam bem ou não. Igual eu sempre dou o exemplo da cafeína, por exemplo. Muitas pessoas não metabolizam a cafeína. E isso a gente consegue ver num exame de nutrigenética. Se eu não tiver esse exame, eu fico oferecendo para aquele paciente cafeína, às vezes para ele ter um treino prolongado, se sentir melhor, conseguir treinar um pouco mais, sendo que de repente ele nem metaboliza essa substância e ela fica perdida ali no organismo, podendo gerar inclusive radicais livres, né? Os testes de nutrigenômica, os testes genéticos em si, né? Eu, como nutricionista, eu solicito esse teste totalmente voltado para a alimentação, para os nutrientes, né? Mas médicos, por exemplo, eles podem fazer os testes genéticos e aí, de repente, verificar até uma possível probabilidade do indivíduo desenvolver câncer. A gente até falou no programa passado, né, sobre alguns artistas, teve um boom dessa informação, que alguns artistas fizeram. Uma mulher especificamente, né, fez esse teste genético, viu que tinha uma probabilidade de desenvolver câncer de mama e já retirou a mama, né? Então, existe sim, é a tecnologia a nosso favor, né, trazendo essas informações. É claro que muitas pessoas nem têm coragem de fazer, né, para descobrir se teria ou não a doença, e aí é de cada um, mas nós temos isso, né, hoje já. É claro que, enquanto isso, né, enquanto nós não sabemos e são testes mais onerosos, é importante a gente entender o que as informações mais nos trazem. Então, hoje, não é difícil a gente entender o que está acontecendo e tentar evitar. O que mais acontece em que a gente vê doenças, pessoas debilitadas? Aconteceu agora no Covid, por que mais pessoas obesas com doenças crônicas tiveram desfechos piores no Covid, né? E como eu falei, às vezes não tiveram tempo de mudar, né? Já foram pegas aí pela doença, levadas a óbito, quantos familiares. Então, a gente sabe que o excesso de peso, atrelado com doenças crônicas, ele não é bom. A gente tem essa, de uma maneira mais simples possível, já não é bom. Então, o que eu tenho que fazer para não chegar a isso? A ter hipertensão, ficar com a pressão alta, o médico pedir para eu tomar o remédio e não tomar um dia sim, um dia não. Poxa, se você está com a pressão alta, a gente não vai muitas vezes ter sintomas. É preciso, uma vez diagnosticada, tratar isso, né? Confiar no profissional e fazer o acompanhamento que ele pediu.
a obesidade, entenda que aqui nós não estamos falando de estereótipo, né, nem de estética. Eu sou obeso mesmo, eu gosto do meu corpo assim. Não é isso, né, não é a estética em si. Mas o excesso de gordura em níveis aumentados que leva à obesidade é caracterizado como doença. É uma doença. E por que é uma doença? Porque no seu corpo alguém tem sintoma com obesidade? Às vezes, para subir uma escada dói o joelho, tem uma dor ali em alguma parte do corpo, tem falta de ar. Então, são sintomas relacionados, né? Mas a obesidade em si, ela não vai te dar um sintoma de obesidade. Mas dentro do teu corpo, acredite, está acontecendo uma cascata de inflamação, né? As suas células estão pedindo socorro, né? E essa inflamação, sim. Então, entenda que essa inflamação, gerada por conta da obesidade, estudos mostram que pode desenvolver células cancerígenas. Então, entende esse processo? Não é um alimento específico que vai te causar câncer, mas alimentos que proporcionam a obesidade, e a obesidade em si, com essa inflamação de células debilitadas, uma cascata de inflamação dentro do teu organismo, pode sim vir a gerar o câncer. Fabi, e a gente sabe que visitar o Nutri é meio vilão das coisas que a gente gosta. Existe esse estereótipo, né? Bom, eu vou lá no nutricionista porque o médico mandou geralmente assim, né? Ou porque eu percebo que eu tô fora de forma, enfim, percebo que preciso, mas já sei como é que vai ser. Vou chegar lá e vou ter que começar, como eu tenho uma amiga que fala, gelo de chuchu, né? Vou ter que agora só vou poder chupar gelo de chuchu, né? Ou seja, aquela coisa bem sem graça que vai acontecer. Então, assim, como é que funciona uma consulta com você, né? Assim, quais são as primeiras coisas que você traz, talvez, como esses são extremamente proibidos ou não tem isso? Como é que funciona isso? Na verdade, tem um questionário que eu envio, né? Eu chamo de questionário de pré-consulta. Até para conhecer algumas particularidades antes do paciente chegar até mim, e na consulta a gente focar na causa. Porque senão na consulta eu fico perguntando aquelas coisinhas e perde um tempão. E eu gosto logo de agir ali no que deixa o paciente mais aflito. Então, esse questionário pré-consulta que eu envio antes tem uma pergunta. O que eu tiraria da sua dieta que você não olharia mais para mim? Adorei essa pergunta, excelente. Bom, então eu já vou fazer minha pré-consulta com você. Seria o chocolate, tá? Esse é o campeão. Esse é o campeão? Esse é o campeão. Então, com base nisso, eu já sei o que eu vou poder acrescentar, né? E tem várias coisas que eu invento para deixar a consulta mais atrativa, como, por exemplo, a jacada planejada. É uma brincadeira que eu faço, né? Porque é diferente você fazer aquela jacada, ir para um barzinho no final de semana, beber uma quantidade de álcool que você nem sabe quanto que é. E às vezes você nem sabe que o álcool é o que mais tem caloria, né? E comer também aqueles petiscos de barzinho, batata com cheddar, né? Franguinho, aquele monte de coisinha sem saber a quantidade que tem ali, o malefício que vai te trazer. É diferente quando eu faço a tua jacada planejada. Então, eu coloco isso. Se é uma coisa que faz parte da sua vida, eu coloco em momentos específicos, em horários específicos, já calculo e te mostro. Então, excelente, adorei. Em determinado dia do mês, por exemplo, você vai poder continuar, claro, numa quantidade menor, né? Intercalando, por exemplo, em casos de bebida alcoólica, eu intercalo com outras coisas, principalmente com água, né? Então, tem toda uma adaptação para que eu não retire nada de uma maneira muito brusca, sabe, Elaine? Por quê? Em todos esses anos, né, são 11 anos de profissão, eu já vi que eliminar tudo, né, não dá certo. Então, eu tenho um histórico. Quando eu resolvi trabalhar em consultório, eu fiz um levantamento, eu tenho tudo planilhado, todos os pacientes que eu já atendi ao longo da vida, é muita coisa, e eu fiz um levantamento do que deu certo. Então, isso não é no escuro, né? Eu não faço ali algo jogado no escuro e vejo se vai dar certo. Não, eu fiz um levantamento de tudo que deu muito certo e acrescentei hoje na consulta que eu trabalho com esse protocolo, né? Eu faço um protocolo, um acompanhamento nutricional de tudo que deu certo, está embutido ali para que o paciente consiga, sem exclusões severas. Mas é claro, com o tempo, dependendo da situação que o paciente chega até mim, por exemplo, excesso de álcool, excesso de gordura, excesso de açúcares, isso é trabalhado durante o protocolo. Então, qual é a intenção, né? É que a gente comece ali no primeiro degrau, onde está tudo em excesso, aquela inflamação, aqueles alimentos que não vão trazer benefício nenhum, e a gente vá reduzindo ao longo do tempo. E eu vou tentando mostrar os malefícios que isso causa, né? E vou tentando, sim, amenizar
esse impacto no organismo com todas essas substâncias ruins. Então, é algo que leva um tempo. A minha percepção, assim, né, é que o paciente, no final do tratamento, ele saia totalmente diferente ali do que ele entrou, até porque eu não posso deixar o paciente sair do meu tratamento consumindo muito bebida alcoólica, consumindo queijos em excesso, esses aperitivos altamente calóricos, senão certamente ele não vai, se ele chegou no objetivo, ele não vai manter. Então eu trabalho isso para que seja assim, consertado ou mais próximo possível do saudável. Então eu não elimino a princípio, mas eu trabalho para que isso seja bastante reduzido. E, gente, vocês que estão nos assistindo, vão lá no Instagram da Fabi, ela vai falar para vocês no Instagram. Porque, assim, tem umas receitinhas maravilhosas. Aliás, a apresentação está muito bonita, as receitas estão maravilhosas. Ela já trouxe aqui pra gente, você que gosta dessa questão de aperitivos e tudo mais, ela trouxe, inclusive, uma receitinha pra gente no outro programa, à base de grãos, que ficou maravilhoso, né? Um snackzinho muito gostoso. Então, tem muita opção ali, coisas fáceis de fazer, Fabi, que eu percebo que você traz muito isso. Ingredientes que a gente tem em casa, nada de aquelas coisas que você vai ter que buscar lá do outro lado do mundo. Então, coisas muito práticas, muito gostosas. Então, eu tenho acompanhado, então recomendo vocês também. De vez em quando eu coloco lá também no meu próprio Instagram, no Elaine Musa Oficial, também no Instagram do programa, algumas receitinhas. Aliás, no meu Instagram tem receitinhas. Então lá tem umas jacadas. Então, assim, desconsiderem as jacadas, tá? Você que não pode. Então, de vez em quando a gente gosta muito de fazer churrasco em casa e tal. Então, de vez em quando tem lá uma receitinha de alguma coisa mais apetitosa, assim, mais picante. E tem também as outras receitinhas que eu também sou um pouquinho fitness aí. Então você falou pra gente, Fabi, sobre essa questão dos alimentos, né? Assim, o que são, vamos dizer assim, os vilões, né? Os vilões da alimentação mesmo, aqueles que, se a gente pudesse, realmente a gente deveria eliminar, a gente pensando até nessa questão de prevenção à doença. Sim, você comentou agora quanto ao churrasco, né? E exatamente esses momentos que a gente tem e que de maneira alguma eles devem ser deixados para trás, né? Essa parte social, a reunião em família, isso é muito bom. Mas nós temos que tomar cuidado e prestar muita atenção na intensidade desses processos. Então, é óbvio que um churrasco todo final de semana, dependendo da quantidade que você consome, ele pode não ser saudável, né? Então, o churrasco em si, estudos comprovam, né, que a produção do churrasco, ele gera acrilamida, que é uma substância cancerígena, né? Então, imagina isso ao longo da tua vida, durante anos e anos da tua vida, fazendo churrasco todo final de semana, consumindo essa substância. E aí encaixa também a quantidade que você consome desse churrasco. Então, eu lembro quando a gente fazia feiras na faculdade, nas estações de trem, metrô, fazendo IMC da população, chamando eles para consulta, na faculdade, que a gente mostrava que a quantidade de carne tinha que ser mais ou menos, né, naquela época ali, no tamanho da palma da nossa mão, a carne, o frango, o peixe, eles davam risada da nossa cara. Principalmente para os churrasqueiros de plantão, né? É para rir. Exatamente, eles davam risada. Imagina que eu vou consumir ali um tamanho de carne assim, eu como mais de 1 quilo de carne num churrasco. Então, imagina. Primeiro que isso é um dos 7 pecados capitais, né? A gula. Então, não tem jeito, isso já é até bíblico, né? Então, a gente não tem que promover isso para a nossa saúde. A gula não é saudável em nenhuma hipótese, a gente tem que tratar, né? E quem é que precisa de mais de 1 quilo de carne no organismo, em um churrasco? Então, só aí você já vê que é um indivíduo com potencial risco de desenvolver câncer? Sim, ele está em contato com essa substância que o churrasco, ele tem, que ele produz, né, nesse processo de queima. E a quantidade de carne vermelha em exagero, que é o que nós falamos hoje, o exagero, né? Essa quantidade acima do adequado para o teu peso, para a tua idade, para a tua situação de vida, ela está relacionada a câncer de intestino, principalmente câncer no intestino grosso, câncer de cólon. Então, isso é comprovado através dos estudos. Então, sabendo disso, que o excesso de churrasco, o excesso de carne vermelha pode me trazer um câncer de intestino, por que não eu melhorar? Então, é importante você saber quantos dias que você faz churrasco no mês. Dosar isso, buscar outras alternativas. Ir para um parque com a família, ao invés de ficar fazendo churrasco, né? Então, eu considero, né, que seja uma das substâncias prejudiciais, o excesso de carne vermelha, excesso de churrasco. Uma outra coisa que a gente não leva em consideração, que é algo que de primeiro eu já pergunto para os pacientes, são as frituras, né? Então, algumas pessoas vão até saber que elas fazem isso em casa, por exemplo, todo final de semana, ir na feira e comer pastel, né? Então, aquele óleo do pastel, é muito complicado falar isso, né?
Mas isso já tem estudos comprovando que aquele óleo do pastel, quando ele chega num ponto de fumaça, quem já não ouviu isso, né? Ele gera uma substância cancerígena. Não tem jeito. Então, esse óleo que já passou por quantas frituras, ninguém vai fritar um pastel e jogar a gordura fora, isso não teria cabimento, né? Então, aquela gordura, possivelmente, ela já está repleta de substância cancerígena que vai ir sim para dentro do teu corpo. Então, mas eu nunca vou poder mais ir na feira comer um pastel? Com certeza vai. Isso faz parte da nossa vida, não é para deixar de fazer isso. Mas analise quanto que você faz. Marque. Nossa, eu fui na feira quando? Acho que dá para ir de novo. Eu fui na feira comer um pastel faz 3 meses. Nossa, eu vou de novo. Ou não, poxa vida, é todo dia. Eu ofereço isso para os meus filhos. Se essa substância faz mal para mim, que tenho um peso aumentado, né, que tenho células de um adulto, imagine para uma criança, todo final de semana comer um pastel frito. Isso em casa também, as frituras feitas em casa. Então, quando nós falamos sobre frituras, é exatamente isso. Às vezes a gente está... O que nós queremos, profissionais da saúde? Fazer com que você fique ileso de doenças. Então, eu sempre explico para os pacientes por que eu estou falando que a gente vai reduzir a fritura. Para evitar diversas doenças, dentre elas o câncer. E aí eles dão uma parada, assim, poxa vida, é verdade, né, Nutri? Para que eu vou querer ter câncer? Então eu vou evitar o máximo possível. Se vier a acontecer, eu tentei o máximo que eu pude, né? Então, é importante você se conscientizar, não comer só por comer. Então, até o pastel de feira você tem que analisar quantas vezes você come. Então, não fique comendo as coisas só por comer. Pense, pare, respira, né? Sai dessa coisa louca que a gente está vivendo. Lembre na tua mente quantas vezes você comeu lanche, um fast food. Nossa, eu comi, nessa semana mesmo eu comi. Então esquece isso no restante da semana. Na semana que vem também esquece, procura outras coisas. Veja uma receita diferente na internet. Busque outra coisa para ocupar a tua mente. Às vezes você está pensando muito naquilo, né? E tô com vontade. E esquece quando você comeu, que está muito próximo ainda, que o seu corpo ainda está com aquela substância muito em grandes quantidades. E é falta de você, de repente, interter com outra coisa, buscar uma receita mais saudável, ir para a cozinha, faça uma coisa diferente, né? Para esquecer dessa vontade. Então, esse pastel de feira é algo que eu costumo alertar também, né? Lembrando que são todas as frituras de casa, né? Então, quantas famílias, pacientes que eu atendo, que o congelador é cheio de salgados, né? Ah, chegou alguém, eu pego o salgado e já frito. Já deixo uma panela com uma gordura ali no forno e alguém chega, eu já frito. Ou meus netos chegam em casa, eu já frito ali o pacote que eu compro congelado. Então, veja, o pacote congelado, ele tem inúmeros produtos químicos, porque nenhum salgado vai ficar congelado no mercado ali, sem produtos químicos para manter, senão ele vai estragar, né? Então tem muito produto químico, os produtos químicos são cancerígenos, altamente cancerígenos, e essa fritura que você vai fazer também é. Então, para que eu vou consumir esse tipo de alimento em altas quantidades durante a minha vida? Para quê? Eu só vou estar fazendo mal, né? E, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito a mente, né? Para fugir disso e ser forte o suficiente, tomar as rédeas ali da vida e falar, eu não vou fazer isso. E ponto, né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda e nós, profissionais, estamos aqui para ajudar, né? E é exatamente isso, né? Saúde, bem-estar, novos hábitos. Nós vamos chamar os nossos comerciais e em seguida a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre novos hábitos. Eu quero só dividir uma história com você que me chamou muita atenção e divido com vocês também aí que estamos assistindo. Eu consumia chocolate em excesso, brinquei aqui com você, mas realmente era alguma coisa. Eu trabalhava em escritório, então o que eu fazia? Eu já tinha aquele estoque para se desse vontade. Então, minha recomendação, não sou Nutri, não. A estrela do nosso encontro é a Fabi, mas dividindo com vocês uma experiência, né? Não tenha armazenado, porque quando você tem armazenado, a oportunidade para comer vai aparecer. E aquela vontadezinha vai surgir, né? Então eu tinha esse hábito. E eu fui a um psicólogo, uma outra questão, uma situação ali de trabalho, e ele fez uma conta rápida comigo. Ele me perguntou como estava a alimentação, que isso também traz ali pra gente ansiedade, enfim. E ele fez uma conta rápida comigo. Ele falou, quanto você come de chocolate por dia? Eu falei, olha, eu sou viciada em chocolate, nem adianta. E aí ele fez uma conta rápida comigo. E quando ele fez a conta ali, dos 200 gramas de cada barra que eu estava comendo, enfim, que a gente fez as contas, no final do ano eu estava dando quilos e quilos de chocolate. E ele falou pra mim, você imagina ao longo dos anos esse monte de quilos de chocolate dentro de você. E aquilo, gente, aquilo caiu como uma bomba, assim, sabe? Eu falei, caramba, quando a gente pensa em pequenas frações,
parece que não faz diferença. É só uma barrinha, é só um churrasquinho, é só um pastelzinho, né? A gente até coloca no diminutivo para diminuir a culpa, né, Fabi? E depois a gente traz. Então, fica também dividindo com vocês a nossa experiência aqui, mas fica também esse alerta pra gente, né? Assim, realmente, para que a gente entenda o que a Fabi está trazendo pra gente. E a gente vai para os nossos comerciais e a gente vai falar então sobre novos hábitos com alimentos protetores no nosso segundo bloco. Até já. Eu sou Fabiana Gonçalves, atuo na região de Alphaville. Hoje venho com algumas propostas diferenciadas, coaching nutricional, testes de nutrigenômica e protocolos que fazem com que o objetivo relacionado com a alimentação seja conquistado de uma forma mais leve e principalmente mais duradoura. O tratamento nutricional, ele vem tomando uma forma muito diferenciada. O que antigamente você passava anos para adequar a alimentação, hoje é tudo mais assertivo. A gente conhece o corpo através de exames que a tecnologia tem nos ajudado. Saber o que é saudável e passar a consumir é uma estrada muito longa. É por isso que a gente precisa de ajuda. Se presentear com alimentos bons é sim uma forma de você conquistar a saúde, longevidade principalmente. A gente pode proteger a saúde, então fala pra gente dos alimentos protetores, que é o nosso dia a dia, e aí conta um pouquinho, pessoal, aí sobre a jacada, né? Aquele momento que a gente pode aproveitar um momento como esse aí. Sim, então é importante a gente viver esse momento, né, de prazer, de viver em sociedade, com a família, com outras pessoas, mas sempre saber dosar isso e ver até que ponto que isso pode estar causando mal para a minha saúde ou não. Não se privar totalmente desses momentos, né? E então esses alimentos, né, que a gente acaba incluindo na nossa jacada, que são alimentos que todos nós já sabemos que são pró-inflamatórios, que a gente sempre fala. Então as frituras, refrigerantes, doces, produtos industrializados que ficam ali na prateleira do mercado por muito tempo, então com certeza eles têm conservantes, porque senão não conseguiriam ter uma data de validade tão prolongada. Todos esses alimentos possuem substâncias químicas que entram no nosso organismo, geram radicais livres, geram estresse oxidativo, são substâncias que o nosso corpo não reconhece e formam exatamente esses radicais livres. Geram um processo inflamatório, possivelmente podem vir desencadear um processo aí de câncer, né? O excesso de açúcar também, então, quando a gente consome muito açúcar, a nossa glicemia fica bastante aumentada, precisa da liberação de insulina, e os estudos têm mostrado que o excesso de insulina na nossa corrente sanguínea pode promover também células cancerígenas. Então, o que seria a proteção? É a gente reduzir a quantidade desses alimentos industrializados que eu citei agora, e incluir na nossa alimentação aqueles alimentos protetores. Então, quando a gente olha para frutas, verduras e legumes, a gente não vê nada de mal. Então, é muito fácil da gente analisar o que seriam esses alimentos protetores. Quando a Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que consumir ali pelo menos 3 frutas por dia, né? Verduras, um pratão de salada na hora do almoço, na hora do jantar, não é à toa. Foram feitos estudos que mostraram que indivíduos que consomem esses alimentos diariamente têm menos risco de desenvolver doenças do que aqueles que consomem fast food, frituras o dia todo. Então, esses são os alimentos protetores, o mais saudável possível. E tem pessoas que me falam, Nutri, mas eu vou comer fruta, verdura, legume, tem um monte de agrotóxico que também é cancerígeno, e é verdade. O agrotóxico, ele também é uma substância química, entra em contato com o nosso corpo e faz mal. Mas existe, né, uma legislação e uma quantidade estudada que a gente acredita que os produtores estejam respeitando isso. Então, essa quantidade, ela não faria tão mal para a nossa saúde. É claro que na possibilidade da ingestão de alimentos orgânicos, seria maravilhoso, né? E é muito importante a gente observar, sempre quando for comprar o alimento orgânico, ver o valor, porque às vezes ele está mais em conta do que o alimento comum, porque como ninguém nem vai lá naquela parte ali, naquela prateleira do supermercado olhar, porque já acha que está caro, às vezes ele está perto do vencimento e precisa reduzir o valor, e aí você consegue adquirir esse alimento orgânico por um custo menor. Se você já tem a possibilidade de comprar frutas, verduras, legumes orgânicos, é sim uma ótima opção, porque a gente elimina essa substância que são os agrotóxicos, e aí a gente come o alimento mais limpo possível. A gente brinca na nutrição que a alimentação a mais saudável que a gente possa ter é consumindo alimentos limpos, ou seja, aqueles que não possuem nenhuma substância química, né? As sementes também, igual a gente fez no outro programa, né? O snackzinho de sementes, todos esses alimentos naturais, mais próximo do plantio, eles tendem a ser estudados como protetores desse processo inflamatório. Então, essa pró-inflamação causada pelos alimentos industrializados está cada vez mais associada com o risco de mutação celular, né? Então, essa mudança da célula, a célula está repleta
de substâncias que ela acaba se modificando e possivelmente gera um câncer. Então, os alimentos mais próximos possível do natural certamente não vão proporcionar essa inflamação e não vão proporcionar esse processo do câncer tão facilmente se a gente tem uma alimentação equilibrada, exercício físico, hábitos de vida saudável e principalmente colocar a alimentação na frente da nossa vida tão turbulenta. Fabi, e para os loucos por doce? O que fazer aí com um grande vilão que a gente sabe que é o açúcar? Escolher bem, né, esse tipo de doce. Então, a maioria dos meus pacientes falam que é chocolatra, né? E quando eu vou perguntar que chocolate que é, e não tem nada de cacau. Só tem gordura. Ele é açucólatra, Exatamente, na verdade, né? exatamente. Eu falo, mas se você é chocolatra, você deveria gostar daquele sabor do cacau, não é? Então, perceba como isso mudou, né? Então, o chocolate que ele mais gosta é um chocolate branco, por exemplo, que tem muita gordura hidrogenada. Então, essa análise ela deve ser alterada. E às vezes eu ensino alguns docinhos mais saudáveis e que eles também gostam. Porque, na verdade, quer mais comer ali uma coisa docinha, né? Não precisa ser aquele chocolate do supermercado que está ali na prateleira um tempão. Então, eu tenho essas estratégias, esses docinhos mais saudáveis. Tem pacientes que gostam muito de coco, sabe? Chocolate com coco. Então, eu tenho esses docinhos com aquele coco fresco, ensino a fazer, que fica delicioso para passar ali aquela vontade, até a gente poder trabalhar essa mentalidade e reduzir esse excesso. Então, assim, se gosta muito de doce, a gente vai reduzindo, como eu falei, eliminar não dá muito certo, eliminar de vez, mas a gente vai reduzindo e substituindo por opções mais saudáveis, que vá ter um impacto menos negativo possível, principalmente na glicemia. Então, eu presto bastante atenção nisso. Sempre quando a gente come muito doce, o nosso açúcar sobe, a insulina tem que subir também para compensar, né? É meio bioquímica aqui, né? Mas confie no seu nutricionista que ele está vendo o que acontece lá na tua célula, né? A gente acha que ele não está sabendo ali o que está acontecendo, mas a gente vê o que acontece dentro da tua célula e tenta fazer com que esse impacto seja o menor possível para que isso não haja acúmulo de gordura. É isso que a gente vê e você tem ali o teu peso, o teu objetivo conquistado. Excelente. Fabi, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Gratidão por você estar aqui com a gente, gratidão por dicas tão preciosas. Vocês que estão nos assistindo, sigam a Fabi nas redes sociais, lá no Instagram. Visitem a clínica, porque é um espaço tão maravilhoso, gente. Tanta coisa boa que essa profissional tem para trazer para a gente. E de vez em quando a gente coloca ali as receitinhas. Depois eu vou te pedir também uma receita para a gente colocar ainda essa semana. Talvez alguma coisa assim com chocolatezinho. Então acompanha lá também o Saúde e Bem-Estar Barueri Live, nosso Instagram. Elaine Musa Oficial, que eu também coloco lá essas receitinhas. E vamos trazer saúde e bem-estar realmente para esse mundão afora aí. E palavras finais para quem está nos assistindo, inclusive esse mês aqui, né, o Outubro Rosa, um mês tão importante para a mulher, para as famílias. A gente tem trazido essa campanha. A situação, muitas vezes, de um câncer de mama e tudo mais, não é enfrentado só pela mulher. É enfrentado por toda uma família, por toda uma sociedade. Então, é muito importante estarmos realmente conectados aí com os eventos, com o assunto, com os nossos exames em dia. Então, palavras finais tuas aí para quem está nos assistindo. A prevenção, de fato, é o principal caminho, né? Eu gosto muito de trabalhar essa prevenção, então, com todas essas informações, que às vezes a gente já tem o conhecimento total sobre tudo, mas falta essa execução, né? Então, tente pegar esse conhecimento todo, executar. Se precisar de ajuda, nós estamos aqui para auxiliar, né? Se de repente você já está num processo de câncer, conhece alguém que já está enfrentando um câncer, seja um câncer de mama ou qualquer outro, o cuidado com a alimentação é primordial também. Às vezes precisa dessa ajuda também da mesma forma para que esse processo seja enfrentado de uma maneira mais leve possível, né? Menos dolorosa. E isso a gente consegue fazer com bons hábitos, de repente inicia um novo hábito e se sente até melhor, né? Como a gente estava comentando. Então, não deixe a alimentação para trás, não pense que, eu não vou me cuidar, não, porque se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer de qualquer jeito. Não pense dessa forma, né? Siga a nossa experiência, essa experiência que eu trago de hospital, que eu digo que a prevenção é sim a melhor escolha que a gente tem a fazer. Teu Instagram? O Instagram é @nutricionista.fabianagonçalves. Fica aqui nosso convite para vocês que assistiram, que assistem, que acompanham o Saúde e Bem-Estar. Acompanhem também a Fabi, muita coisa bacana lá no Instagram dela, receitinhas, como eu já falei para vocês, muitas dicas e muita coisa boa realmente para a gente cuidar da nossa saúde e também proporcionar o bem-estar, que é o nosso objetivo. Agradecemos vocês que estiveram conosco, parabéns por estar conectado com toda essa programação aqui na TV Barueri.live, muita coisa boa acontecendo. Fiquem conectados, acompanhem também a TV Barueri.live no Instagram e acompanhem tudo o que está acontecendo aqui. Nós agradecemos e nos encontramos no próximo Saúde e Bem-Estar aqui na TV Barueri.live. Até lá, gente!